onde nós temos sido convidados ao longo desse mês. Estamos aí há 3 semanas da Páscoa, essa, mais a próxima, depois já é a Páscoa. Inclusive a nossa ceia será no dia 9, tá? Nossa ceia não vai ser no domingo que vem, que aí vamos aproveitar a Páscoa para cearmos juntos. Se você for para a praia e me fizer passar raiva, eu boto a ceia no dia da Páscoa. Se a ceia do Jesus for mais importante do que a sua ida à praia, você vai estar aqui com a gente no dia 9, em vez de ir para a praia, porque vai chover dia 9 em nome de Jesus. Então, meus queridos, Jesus tem nos convidado a rever a nossa realidade. A nossa realidade tem mudado. E eu não digo nem que é por causa o motivo é a inteligência artificial. Esse é um senão que tem sido discutido. Essa semana eu estava vendo algumas pessoas da área de educação conversando a respeito disso. Como as inteligências artificiais estão afetando os processos de educação das crianças. E isso é fato, pois recentemente, conversando com uma pessoa que tem 3 filhos, eu, longe dos filhos, fiz a seguinte pergunta: seus filhos que têm 11 anos já descobriram a inteligência artificial para responder às perguntas que as professoras fazem, fazer seus trabalhos de escola? Aí aquela mãe falou assim: eles não, mas outro dia eu não sabia o exercício de um filho meu, fui lá e fiz a pergunta para a inteligência artificial, ela respondeu. É nesse grau de profundidade como isso afeta a nossa vida. A gente tem sido afetado tempo após tempo a respeito da realidade. Às vezes é uma tecnologia, outra. Hoje à tarde eu estava com a Cláudia, a gente estava mais tranquilo hoje à tarde, terminado todos os nossos afazeres pré-culto, vendo um seriado muito curto, 9 episódios, 20 minutos cada capítulo, de caçadores de tesouro numa ilha que sai lá da ponta do Alasca, num lugar bem frio. Espero jamais conhecer aquele lugar por causa do frio. E naquele lugar havia acontecido 2 fatos na história. No século XIX, caçadores de foca esconderam um tesouro naquele lugar, porque eles iam ser presos, pois a caça de focas era ilegais. Um fato histórico comum. E achou-se na busca ao tesouro um grilhão de um escravo, pois era comum se escravizar gente naquela época. Isso era um fato histórico que afetava a história de toda a humanidade. Mas também aquela ilha havia sido um lugar onde os aliados na Segunda Guerra Mundial haviam escolhido montar uma base para defender os aliados dos japoneses, um outro fato histórico. E tudo isso vem acontecendo. Hoje a nossa guerra é tecnológica, e a guerra tecnológica tem roubado da gente, todos os dias, alguns valores sutis do reino de Deus. E como nós, discípulos e discípulas de Jesus, temos uma vida numa realidade do reino. E hoje eu vou, talvez, novamente, eu vou falar num dos textos que eu acho mais lindos a respeito das falas de Jesus. É uma oração de Jesus, está no capítulo 17 de João. Mas antes de eu ir para o capítulo 17, eu tinha até aberto a minha Bíblia aqui, eu quero comentar o que estava acontecendo um capítulo antes. Jesus estava para ser morto na cruz e conversava com seus discípulos à volta da mesa. E a última frase dele, antes de entrar na oração que ele havia feito pelos discípulos e pelas discípulas dele, foi a seguinte: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa foi a última fala de Jesus antes de fazer essa oração. E essa oração é maravilhosa. Eu acho que essa oração daria aqui uma mensagem, daria um mês de mensagem ou até mais. Mas eu vou desmontar ela um pouquinho, depois você remonta na sua casa, lendo João 17. E eu quero ir diretamente para os versículos 20 e 21, que diz assim: a minha oração não é apenas por eles aqueles que ele estava conversando ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava orando por você, está orando por mim. Ele orava por aqueles que estavam ali sentados,
mas não somente aqueles que criam que Ele era o Deus encarnado na história, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Aqueles creram nisso, e reparem bem, aqueles tinham uma tarefa de entregar uma mensagem para que outros crescem. Então, se hoje nós estamos sentados aqui, foi porque eles creram. E isso serve como uma mensagem para a sua vida e para a minha vida também. Outros crerão se nós continuarmos crendo nessa mensagem e fazendo uso delas. Entretanto, apesar da mensagem, Jesus nos traz um segundo ensinamento nesse texto, a oração. Quem é que acha que Jesus precisava orar? Lógico, se você for seguir a nossa lógica humana, assim, se ele era Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para que orar? Eles tinham um canal aberto, franco entre eles. Eu creio que Jesus orava por duas coisas. Porque além de ser Deus, ele estava vivendo uma realidade humana, tão sofrida quanto a sua e a minha. Isso trouxe dor a ele. No Getsemane, próximo a esse episódio, Jesus chorou tanto pelos pecados, pela nossa falha estrutural, pessoal, que saiu sangue dos poros dele. Lucas relata isso. Então havia uma necessidade de Jesus orar para que ele se mantivesse alimentado através da presença de Deus. A oração nos mantém dependentes de Deus. A oração nos mantém firmes na certeza de que Deus está ouvindo aquilo que é de mais angustiante no nosso coração. E a segunda causa que eu creio que levava Jesus a orar é para nos ensinar o quão é importante estarmos em oração, principalmente diante de cenários tão críticos e caóticos quanto aquele. Ele iria ser crucificado, sabia disso, havia explicado isso nos capítulos 14, 15 e 16, estava próximo da sua morte, sofrendo a ponto de transpirar e soltar lágrimas de sangue, e ele orava por nós. Então, diante de situações complicadas, nós precisamos orar. Diante de situações angustiantes, nós precisamos orar, e nós temos esquecido essa prática. E essa semana ouvi uma frase do pastor Ricardo Agreste, que a Nathalie compartilhou no nosso grupo de voluntários, de pessoas que trabalham no ministerial, que representa... Poucas vezes eu ouvi alguém falar da oração de uma forma que trouxesse tanta clareza ao meu coração. Ele falou assim: a oração é uma prática de corações dependentes. A oração é uma prática de corações dependentes. Jesus, sendo Deus, ele em oração apresentava obediência à missão que Deus deu para ele. E nós, aqueles que creram, inclusive que outros crerão, se nós continuarmos falando desse evangelho, nós precisamos praticar essa prática de dependência. E o pastor Ricardo continuou assim: quando queremos ser independentes de Deus, deixamos de orar. Quando a gente para de orar, é porque nós estamos achando que nós temos muitas certezas a respeito da nossa vida. Você quer saber se uma pessoa está se afastando de Deus? E eu falo às vezes por mim mesmo, é só eu perceber que a oração já não faz mais parte da minha vida como fazia no começo. No começo, quando a gente conhece Jesus, se com você foi como comigo, a gente ora, a gente vai na reunião de oração da igreja, faz noites de vigílias, e pasmem, vocês que me conhecem, já fui até sobre um monte orar, ver a grama acender. Mas depois parece que algumas sutilezas vão roubando da gente isso. E isso tem um porquê. Se vocês lembrarem desse gráfico que eu mostrei na semana passada, a seta vermelha mostra como a nossa vida vê a realidade de Deus a partir do pecado. Nós deixamos de ver, o pecado é uma falha que rompeu todos os nossos relacionamentos com Deus, com o cosmos. O que é cosmos? Tudo com tudo à nossa volta, e rompeu também a nossa relação com as pessoas que nós estamos. O pecado ele atrapalha tudo isso. Por que ele atrapalha tudo isso? Porque nós queremos viver donos da nossa própria ação. Então o pecado é uma falha tão grande que ela nos atrapalha na nossa relação pessoal com Deus. Eu deixo de orar porque eu vou achando que eu sou dono da minha agenda, que eu posso viver minha agenda livremente, que eu posso ter uma agenda
do jeito que eu quiser, minha semana tem que acontecer do jeito que eu achar, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu também, o pecado ele faz com que eu não me preocupe com a igreja, de estar com a igreja, e eu ouvi uma frase também essa semana, bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês, principalmente se vocês são pais. Um rapaz que nos deu aula numa trilha, e a Francine esses dias estava nessa trilha comigo, perguntou assim: como é que você fala da sua igreja para os seus filhos? Como você apresenta a sua igreja para os seus filhos? E todo mundo ficou com aquela cara de ué. Já viu aquela cara de ué? Falou, ué, é óbvio, sabe aquela cara? É tão óbvia a pergunta que você parece que sabe a resposta. E ele fala assim: eu apresento a igreja para os meus filhos como se fosse uma família, não a minha igreja. Aonde você está? Estou indo para a minha família. Porque se eu tirar essa característica de família da comunidade do reino, meus filhos não vão saber com quem contar quando eles tiverem problemas, que até eu não posso estar com eles. Família, é claro, é como aquele seriado que por muitos anos a TV Globo produziu, A Grande Família. Cada um de um jeito, uns meio esquisitos, mas ela não pode deixar de ser assim. A comunidade do reino, a igreja, não pode deixar de ser vista como uma família. Se a gente perder isso, a gente começa a colocar a igreja em horários da nossa agenda, tem horário para a igreja, tem roupa de a igreja, tem maneira certa de ser igreja. Mas quando ela é uma família, eu estou me reunindo com um monte de pessoas imperfeitas, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, marcadas pela lembrança dos seus erros, entretanto, lavadas e resgatadas pelo sangue de Jesus. Só que essa falha sistêmica que o pecado trouxe sobre a nossa vida, essa falha de percepção da vida, que corrompe a nossa sabedoria humana, a maneira da gente enxergar a vida, às vezes faz até com que a gente enxergue de forma errada a própria igreja e a própria comunidade do reino. Esse texto eu apresentei semana passada, onde João fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que João está falando é que existem duas agendas no mundo, muito claras. Elas são bem evidentes. A primeira agenda é a agenda, eu vou dizer que é a agenda, ou melhor, ela cria uma liturgia. O que é uma liturgia? Ela tem uma proposta de tarefas, de horários, de compromissos. Isso para a gente, a partir de agora, vai se chamar liturgia do reino. Aqueles que são de Deus, eles vivem em função da liturgia do reino. E isso altera significativamente a minha semana. Eu não sei quantos têm essa prática, eu tenho essa prática, senão eu me desorganizo mentalmente demais, de ter agenda. Quando eu coloco a minha agenda, e posso te mostrar isso aqui, se você quiser ver depois, para comprovar para você, eu tenho tudo que eu tenho, todos os meus compromissos com o reino de Deus estão nessa agenda. Mas a gente às vezes coloca tudo na agenda e esquece de assumir essa vida com a família do reino como se fosse parte dela. E nós acabamos vivendo uma outra liturgia presente, que a partir de agora a gente vai chamar de liturgia da cultura. Lembra de Efésios capítulo 6, que agora há pouco nós lemos, que as sutilezas dos métodos de Satanás vão tirando da nossa cabeça a importância da liturgia do reino. E nós começamos a encher nossas agendas com um monte de questões que consideramos importantes, inclusive a partir da nossa percepção singular, própria, do que é importante para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos. Só que a gente às vezes não percebe que essas duas liturgias, ela tem duas questões muito distintas que pautam elas. A liturgia do reino é uma liturgia de dependência. E a liturgia da cultura, essa que o maligno incorpora, é uma liturgia de autonomia. Quando eu vivo uma liturgia de autonomia, eu ocupo a minha agenda com várias coisas, e naquele espaço de sobra é que eu dedico alguma coisa para o reino. E algumas questões que eu achava, talvez se vocês fossem conversar comigo sobre elas há 15 anos atrás, eu achava absurdas, talvez hoje elas começam a fazer um pouquinho mais de sentido no meu coração. Eu acho que a maturidade vai trazendo seus benefícios, até a maturidade de ser pastor há quase 20 anos. Então, antigamente havia umas liturgias que era assim, domingo não é dia de se fazer nada.
Quem está há muito tempo na igreja vai lembrar disso. Não ia-se nem no mercado, fazia-se tudo de segunda a sábado, porque domingo era dia de descanso e estar na igreja. Tinha-se roupa de igreja, era-se marcado, quando a tecnologia mais comum era papel, levar a Bíblia debaixo do braço. Havia essa liturgia que estava no domingo. Hoje, há algumas linhas religiosas que guardam os dias assim, com essa seriedade. A minha madrasta faz parte de uma linha religiosa que, quando dá aquele certo horário, ela para tudo. E realmente ela não faz nada. Não faz nada. Quando vira aquelas 24 horas, aí ela começa a ter uma outra agenda. E, de algum modo, nós perdemos isso. É que eu falto falar. Há 20 anos atrás, seria absurdo pensar em, no domingo, eu, por exemplo, ir no mercado. Hoje a gente faz isso. Que espacinho sobrou no dia de domingo para eu fazer o quê? O que eu já posso adiantar para a segunda? Nós precisamos entender, e aqui eu estou levantando um questionamento que serve para todos nós, se isso faz parte da liturgia do reino, que é uma liturgia da dependência, ou se isso faz parte de uma liturgia cultural, desse mundo que jaz no maligno, que vai gerando a gente uma agenda autônoma à agenda do reino. E aqui eu estou falando do domingo, mas podemos colocar aqui outras questões muito claras onde essas liturgias se colidem. Outros horários. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas a minha ideia aqui, se você me acompanha, é que a gente entenda o papel que é entender a Igreja de Jesus como uma família. Porque família a gente coloca como prioridade. Se ela for simplesmente um horário na nossa agenda, a gente vai colocando tudo à parte. E nós não vamos percebendo as ciladas que Satanás vai colocando, nos tirando do coração a alegria de viver no reino de Deus. E algumas dessas ciladas, elas vão se manifestando nessa liturgia da cultura, nos distanciando da agenda de Deus, por exemplo, ocupando demais o nosso tempo. Uma das ciladas da liturgia da cultura é ocupar demais o nosso tempo. Nós fazemos isso conosco e fazemos isso com a vida dos nossos filhos. Enchemos eles de coisas a ponto deles não terem tempo para orar, deles não terem tempo para visitar os amigos da igreja, para ter amizades com pessoas da família da fé. Paulo, inclusive, numa das cartas, que eu não vou me lembrar o endereço, ele levanta uma preocupação bem grande a respeito disso, quando ele fala assim, se nós precisarmos ajudar alguém, que primeiro nós ajudemos os da família da fé, porque ele tinha essa consciência de família. Então, quando eu ocupo demais o meu tempo, eu vou colocando a agenda do reino à parte, a ponto de eu não ter tempo. E quando eu percebo, voltando naquela pauta do domingo, vamos falar do domingo aqui, eu não tenho tempo de ir à igreja nem no domingo, de estar com a família nem no domingo. E quando nós estamos na igreja do domingo, não é somente por causa da presença de Deus aqui, ser de uma forma diferenciada, não é só porque o Cláudio vai trazer uma mensagem, não é por nada disso. Eu creio que é isso e mais algumas coisas. E tem uma coisa importante, que nós, quando perdemos esse senso de família, nós acabamos perdendo a consciência disso, que a liturgia da cultura nos traz. O que eu quero dizer aqui, que tem muita gente que chega aqui domingo esperando ver você, querendo saber como é que foi sua semana, conversar com você, às vezes quer falar contigo a respeito de algo que só você sabe. E a gente nem sabe, a gente vai ser a bênção da vida de outra pessoa. A liturgia da cultura também rouba as nossas energias, e rouba demais. Chega às vezes nos dias, e não falo aqui no domingo, posso falar aqui também nos momentos de grupo familiar, ou simplesmente a vontade de tomar o café com alguém da nossa comunidade, de qualquer comunidade, a gente se sente cansado demais para ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas cansa, gasta-se uma energia. E eu preciso parar e pensar, nós precisamos ser claros conosco. Vocês não precisam responder isso para mim, ninguém precisa responder isso para ninguém. Eu acho que isso faz parte de uma agenda bem clara nossa com Deus. E eu ouvi uma pergunta também nessa terça-feira que eu quero compartilhar com vocês. Quem tem sentado à sua mesa? Quem tem sentado à sua mesa? Essa é uma pergunta
que faz parte da liturgia do reino, que a liturgia da cultura rouba da gente. Quem tem sentado à sua mesa para tomar café? Mas não é café porque é dia de aniversário, não é café porque é dia de churrasco, não é isso não. É café porque um dia vocês sentaram para conversar, ouvir, talvez abrir a Bíblia um com o outro, orar um com o outro. Sabe? Tiago fala que é algo autêntico, é bíblico nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, porque a oração tem poder de curar vidas. Só que se nós somos ocupados demais e se nós estamos sem energia para caminharmos juntos, como faremos isso? E falo mais, como crerão aqueles que ainda não creem, se nós não nos movimentarmos nessa direção? Eu não sei se isso é claro para vocês, mas para mim tem se tornado cada vez mais claro. A liturgia da cultura tem nos roubado demais relacionamentos. Obrigado, Elias, obrigado mesmo, necessário isso agora. A liturgia do reino tem nos roubado demais nossos relacionamentos com a família da fé. E a liturgia da cultura tem ocupado demais também o nosso dinheiro. A marca de uma igreja crescente, vou usar uma palavra hernandesca agora, pungente. A base de uma igreja pungente é a generosidade. Eu preciso ser generoso com o reino. E generoso com o reino, gente, apesar de ser também, não é simplesmente fazer uma boa ação ou praticar uma ação social. Generoso com o reino é investir na vida das pessoas a ponto de que elas se aproximem de Jesus, não de você. Se aproximem de Jesus através de você. Essa é a nova realidade que Jesus nos coloca. É legal, nós precisamos olhar para os pobres, para os necessitados, para aqueles que passam fome, nós precisamos olhar. Mas nós precisamos olhar para essas pessoas para que elas produzam frutos para o reino. Como diz João Batista, produzam frutos de arrependimento. A liturgia da cultura, ela nos estimula a 3 coisas. Em primeiro lugar, a autonomia. Eu faço aquilo que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade e porque eu tenho vontade. A liturgia da cultura nos distancia de Deus, porque não tem nada de Deus isso. Fazer por fazer, todo mundo faz. E a liturgia da cultura nos distancia da igreja, porque eu vou abrindo mão do meu espaço na vida da igreja para viver uma vida que é só minha e serve só por mim, e essa liturgia vem colidindo com a liturgia do reino de Deus. Como viver uma nova realidade? Não tem como viver a realidade do reino se nós não entrarmos nessa liturgia que nos conecta com 3 características que o pecado nos conectou. Ela nos traz uma conexão cósmica, uma conexão pessoal e uma comunitária. Jesus ora por essa conexão cósmica no texto que a gente está meditando, dizendo: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O que Jesus está falando aqui está diretamente na direção do que Paulo fala em Efésios, quando nos convida a vestir a armadura espiritual. Não é sair da vida das pessoas, não é sair da sua realidade, é não permitir que essa agenda da autonomia roube vocês da realidade do reino, porque nós precisamos estar no mundo, como diz o próprio Jesus, para que a gente cause impacto na vida das pessoas. Nós somos o novo Israel, nós somos o Israel de Deus. Israel foi gerado por Deus como filho amado de Deus para ser luz para as nações. Vocês, eu, a igreja do reino, ela é luz para as nações e nós temos que viver como luz para as nações. Então o problema não é estar no meio das pessoas, o problema não é sobre estar onde as pessoas estão, é que impacto a minha vida tem causado na vida das pessoas, e se nós não vivermos uma liturgia do reino, isso inexiste. Me lembrei do apóstolo Paulo ao escrever esse trecho aqui, quando em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Não é sobre estar comendo, não é sobre deixar de fazer festa para estar na igreja, é sobre estar na vida das pessoas de forma intencional. O reino de Deus precisa aparecer. Eu vejo pessoas às vezes se distanciarem dessa liturgia do reino para fazer só festa. E que adianta isso? Para a gente não tem sentido, porque a liturgia do maligno, ela nos tira o propósito do reino. A liturgia do reino, ela também muda a nossa, além de mudar a nossa agenda cósmica, ela muda a nossa agenda espiritual.
pessoal. Olha o que Jesus fala agora nos versículos 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E o que ele pede ao Pai? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A liturgia do reino nos aproxima da Bíblia. E quando eu me aproximo da Bíblia, a Bíblia altera essencialmente a nossa forma de nos comportarmos. Há certas conversas que não cabem mais na nossa agenda. Há certas atitudes que não cabem mais na nossa agenda. As atitudes adequadas para filhos e filhas do reino são atitudes que mostram o quanto Deus muda a nossa vida. Tem papo que não rola mais. Tem piadinha de WhatsApp que não vira mais. Nós temos que mudar isso. Só que se eu viver uma liturgia da autonomia desse mundo que jaz no maligno, eu vou achando que dá. E sabe qual é, para mim, a maior sutileza desses métodos, dessas ciladas diabólicas? Resumindo em uma frase, agora eu posso, vai. Só agora, nesse momento, é uma vez só. E de uma vez só em uma vez só, quando nós percebemos que nós estamos sendo consumidos por uma outra agenda que não é a agenda do reino. Agora, o Salmo de número 1, ele fala assim: feliz aqueles que não assentam na roda dos escarnecedores. Mas antes disso, se assenta diante de quê? A palavra do Senhor. E como rio e como uma árvore cujas suas raízes, parafraseando o salmista, estão numa água boa, ela cria força. Então o que acontece? Às vezes a gente sofre com algumas coisas na nossa vida, aqui, às vezes, mesmo tendo muita gente ou não tendo, por causa disso. A gente não vai percebendo essa sutileza, falando assim: agora eu posso. Só hoje eu posso fazer isso. E, gente, até a ciência tem mostrado isso. Eu não preciso nem de reino de Deus. A gente vai fazendo, daqui a pouco aquilo que agora posso vira o quê? Um hábito, um mau hábito. A liturgia do maligno traz mau hábito. E quando eu olho, aquilo que era incomum se torna comum. A gente se acostuma com o mau hábito, a ponto de ver não só mais na gente e não ligar quando vê nas pessoas, a ponto de fazer crer quem não crê, por causa daquilo que só nós podemos oferecer para que eles creiam. Assim que vai acontecendo. Ela vai roubando nosso tempo de oração, ela vai roubando nosso tempo de palavra, e a liturgia do reino cria uma nova agenda comportamental, onde Deus nos santifica através da verdade da sua palavra, nos fazendo orar mais, ler mais e colocando propósito na minha vida. E por fim, terminando por aqui, e não menos importante, e talvez aquilo que a gente tenha nessa noite de guardar com mais propriedade em nosso coração: a liturgia do reino é sempre comunitária. Não é por preciosismo meu, ou por achar que tem que ser comigo, ou até por achar que tem que ser aqui na nossa igreja, mas de uma forma visceral, interna, assim, dolorida. Eu sofro demais quando pessoas simplesmente deixam de caminhar com a comunidade para não caminhar em lugar nenhum. Eu sofro demais. Tá, eu não quero ir aí, mas também não vai em lugar nenhum. Gente, o que é isso? Nós perdemos esse caráter. Talvez essa tenha sido uma das verdades bíblicas que tem sido mais negligenciadas e perdidas no tempo que a gente tem vivido. Não ir a lugar nenhum, não ter um lugar onde te acrescenta na vida. E Jesus, no final desse texto, dessa oração maravilhosa que ele faz pelos seus discípulos e suas discípulas, ele fala assim, versículos 22 e 23: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. É Jesus falando, é para que juntos e shalom now, é para estar todo mundo vivendo o mesmo ambiente, é para todo mundo estar vivendo a mesma realidade. E ele vai mais fundo, olha só: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, e os amaste como igualmente me amaste. Abre um parênteses aqui comigo. Aliás, eu não tinha nem percebido isso.
Para um minutinho agora. Você está reparando, estão reparando? É a segunda vez nesse texto, nessa oração de Jesus, que ele nos dá algo, mas também nos dá um propósito. Olha, eu quero que eles sejam um, mas tem um propósito ali em sermos um com Jesus. Qual é? Para que eles vejam que eu os amo. A unidade testemunha o amor de Jesus pela vida da igreja. Por isso eu tenho construído conosco essa reflexão ao longo de 6 semanas. Fomos na criação, fomos no pecado, fomos semana passada entender que as nossas obras não conectam com Deus e assim fomos salvos pela graça para termos uma vida nessa nova realidade. A nossa unidade nos conecta com as pessoas. E aqui eu termino com 3 marcas dessa agenda comunitária que precisam nos levar a refletir hoje, gente. E não só hoje. Precisam nos levar a olhar com sinceridade a nossa caminhada cristã. A primeira é a seguinte: a agenda da comunidade existe por causa de Jesus. A agenda da comunidade existe por causa de Jesus. Ele ora assim: para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Se viver em comunidade está perdendo o sentido, é certo, e não digo nem provável, é certo que nós estejamos mais numa agenda maligna da cultura, inebriados, embebecidos pela sutileza de Satanás, do que uma vida no reino. O segundo e penúltimo ponto, antes de terminar essa noite, é que a agenda comunitária é marcada pela unidade. Unidade não é imperfeição, unidade é sinônimo de algo que a Bíblia chama de múltipla forma da graça de Deus agir na vida de pessoas diferentes. Não é concordar com tudo, também não é achar que tudo funciona do jeito que a gente quer, é estarmos aqui por causa de Jesus, para testemunharmos Jesus, para que pessoas diferentes entrem e falem assim: ali tem um careca, ali tem um cabeludo, ali tem uma loura, ali tem uma morena, ali tem tudo. Unidade é isso. É Deus mostrando que Ele não veio só para Israel, Ele veio para ser luz para as nações. Isso acontece aqui. Então, quando nós abrimos mão da unidade, de sermos igreja, de estarmos na igreja, nós testemunhamos muito mais uma agenda da cultura do que uma agenda do reino. E tudo começa com aquele hábito: hoje eu posso, não, hoje eu não estou afim, hoje, só uma vez só, eu posso me permitir, faço isso tantas vezes, e quando nós olhamos, isso já se tornou um hábito, e a gente tem negligenciado a unidade. E termino aqui, meus amigos, minhas amigas, mostrando que a terceira marca de uma agenda comunitária é que a comunidade tem um propósito de testemunhar o reino. Jesus, nesse trecho, diz assim: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. A melhor maneira de testemunharmos o reino e mostrarmos o quanto Deus nos ama, segundo a oração de Jesus, é estarmos juntos. Porque eu estou aqui com o Joãozinho, eu briguei com o Joãozinho, aliás, acho o Joãozinho ridículo, ele tem uns hábitos esquisitos, ele fala umas coisas que eu não gosto, mas eu vou ficar aqui do lado dele, porque a gente está aqui por causa de Jesus. Eu acho até que aquele ministério ou aquela coisa não funciona do jeito que eu queria, porque eu tenho umas outras percepções diferentes, mas eu vou ficar aqui, porque nós estamos aqui por causa de Jesus, porque as pessoas precisam ver que amam tanto a Joãozinho quanto a mim, do jeito que eu sou e do jeito que ele é. E não é do meu jeito, porque do meu jeito é autonomia, e a autonomia é a agenda do maligno. Com o Joãozinho, com a Mariazinha, com as coisas assim como são, numa igreja bonita, numa igreja grande, pequena, eu estou aqui por causa de Jesus, e através de Jesus, cada um sendo do jeito que é, mostrando a unidade da fé, as pessoas vão vendo que Deus ama pessoas esquisitas como eu. Então eu posso entrar nessa agenda esquisita do reino. É assim que a gente fica, numa vida nova, numa nova realidade.
Essa realidade que Jesus nos chama, essa realidade que Jesus orou para que sejamos, e é nessa realidade que nós proclamamos o reino de Deus através da nossa vida, na unidade, nos costumes e na vida da família da fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?